A década de 1920 também é conhecida como Loucos Anos 20 ou Anos Dourados, devido ao clima de otimismo, mudanças culturais e efervescência artística. O jazz e a dança de salão se tornaram populares, especialmente em cidades como Paris e Berlim. Foi marcada por avanços tecnológicos e culturais significativos. A radiodifusão tornou-se popular, permitindo que as pessoas ouvissem notícias e entretenimento em suas casas. O cinema também ganhou destaque com o surgimento do cinema sonoro em 1927 com o filme O Cantor de Jazz. No entanto, não eram apenas boas notícias que habitavam a Europa durante esse período. O pós-guerra trouxe consigo desafios para os países europeus, como uma grande crise econômica e a ascensão de ideologias totalitárias, causando grande instabilidade política no continente. Em 1920, a Polônia era um país recém-restaurado como nação, já que a primeira República Polonesa foi proclamada em 1918 após décadas de domínio estrangeiro e repartições dentro do país por grandes potências europeias. E é neste país, na região sul, em uma pequena cidade chamada Wadowice, que nasceria a criança que se tornaria Papa da Igreja Católica, escreveria 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas, 45 cartas apostólicas, promulgaria o catecismo da Igreja Católica em seu pontificado e criaria o maior encontro de jovens católicos do mundo, a Jornada Mundial da Juventude. Karol Józef Wojtyła, ou João Paulo II, como ficaria conhecido pelo mundo inteiro. Mas, como ele veio a se tornar sacerdote em um período tão conturbado na Europa, quais os desafios encontrou e superou durante a sua vida e seu pontificado? Seria João Paulo II o maior papa da história? Nascido em 18 de maio de 1920 na cidade de Wadowice, Karol Wojtyła era o mais novo de 3 irmãos, filho de um oficial do exército polonês, Karol, e de Emilia Kaczorowska. Durante a gestação, os médicos recomendaram que sua mãe interrompesse a gravidez, dado o risco de vida que ela corria. Mas, em um gesto profético, ela opta por continuar a gestação daquele que anos à frente seria um grande defensor da vida e da família. Sua mãe veio a falecer quando ele tinha apenas 8 anos de idade, e 3 anos depois, Karol perdeu seu irmão Edmund, o qual lembrava por mártir do dever. Karol fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade. Aos 21 anos de idade, perdeu o pai, com quem aprendeu a amar a Virgem Maria, honestidade, bravura e patriotismo. Referindo-se ao pai, ele disse: a dor dele se transformava em oração. O simples fato de vê-lo se ajoelhar teve uma influência decisiva nos meus anos jovens. Não falávamos de vocação ao sacerdócio, mas o exemplo dele foi para mim, de qualquer modo, o primeiro seminário, um tipo de seminário doméstico. Em 1938, Karol muda-se para Cracóvia junto do pai, onde estuda na Universidade de Jagiellônica e numa escola de teatro. Enquanto se dedicava ao estudo de tópicos como filologia e diversas línguas na universidade, Karol também se prontificou como voluntário na biblioteca, além de ter sido obrigado a participar do alistamento obrigatório, servindo na chamada Legião Acadêmica. Contudo, ele se recusou a atirar. Ele ainda participou de diversos grupos teatrais, atuando principalmente como dramaturgo. Foi nesta época que o seu talento para línguas floresceu e ele aprendeu 12 línguas diferentes, 9 das quais ele usaria extensivamente como futuro papa. Cristo chama, Cristo convoca, Cristo quer andar com vocês. Após a morte de seu pai, vítima de um ataque cardíaco, começou a considerar seriamente a ideia do sacerdócio. Em outubro de 1942, bateu às portas do Palácio Arcebispal de Cracóvia e pediu para estudar. Logo em seguida, ele começou a ter aulas no seminário clandestino comandado pelo arcebispo de Cracóvia, Adam Stefan Sapieha. Em 29 de fevereiro de 1944, Karol foi atropelado por um caminhão da Wehrmacht. Um oficial alemão o socorreu e o enviou para um hospital, onde Karol passou 2 semanas se recuperando de uma concussão séria e um ferimento no ombro. Para ele, o acidente e sua sobrevivência foram a confirmação de sua vocação. Em 6 de agosto de 1944, o chamado Domingo Negro, a Gestapo juntou homens de Cracóvia para evitar uma rebelião similar à anterior ocorrida em Varsóvia.
Karol escapou se escondendo no porão da casa de um tio na rua Tyniecka número 10, enquanto as tropas alemãs vasculhavam os andares superiores. Mais de 8.000 homens e rapazes foram presos naquele dia, mas Karol conseguiu depois escapar para o palácio do arcebispo, onde ele permaneceria até a retirada dos alemães. Mesmo sem ser deportado, assistiu de perto aos horrores da guerra, as profundas marcas deixadas em sua amada Polônia. A dor da nação o ensinou a amar seu país e a enxergar que o caminho da paz sempre será o mais acertado a ser seguido. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Era hora de um grande recomeço. Ao terminar os estudos no seminário de Cracóvia, Karol foi ordenado padre em 1º de novembro de 1946, dia de Todos os Santos, pelo seu protetor, o arcebispo de Cracóvia, Adam Sapieha. No dia seguinte, o padre Wojtyła celebrou sua primeira missa na Catedral de Wawel. Ele então foi estudar teologia em Roma, onde ele conseguiu a sua licenciatura e posteriormente o seu primeiro doutorado em teologia, com a tese A Doutrina da Fé segundo São João da Cruz. No verão de 1948, ele retorna para a Polônia com sua primeira tarefa pastoral na vila de Niegowice, a 24 km de Cracóvia. Chegou à vila na época da colheita e sua primeira ação foi se ajoelhar e beijar o chão. Este gesto, que ele adaptou do santo francês João Batista Maria Vianney, tornar-se-ia sua marca registrada durante seu papado. Durante 12 anos, alternou sua vida presbiteral entre estudos, licenciatura de teologia e ética social, além de trabalhos próprios do exercício do ministério sacerdotal, como vigário de algumas paróquias de Cracóvia. 12 anos após a ordenação presbiteral, Wojtyła se tornou bispo de Omb e bispo auxiliar de Cracóvia. Em 1964, tornou-se arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 1967, o Papa Paulo VI anunciou a promoção do arcebispo Karol Wojtyła ao colégio de cardeais. Ele foi importante na formulação da encíclica Humanae Vitae, que trata das mesmas questões que impedem o aborto e o controle de natalidade por meios não naturais. Nuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eleito Papa em 16 de outubro de 1978, sucedendo a João Paulo I, na 8ª votação com 99 dos 111 votos, Wojtyła adotou então o nome de João Paulo II. Aceitou sua eleição com essas palavras: Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Tornou-se assim o 264º Papa de acordo com a sucessão apostólica e o primeiro Papa não italiano em 455 anos. Foi o mais jovem Papa eleito desde Pio IX, em 1846, que tinha apenas 54 anos. João Paulo II sofreu 2 grandes atentados em seu pontificado. O mais marcante aconteceu na Praça de São Pedro, em 13 de maio de 1981, data em que se comemorava os 60 anos da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos. Ele foi baleado e gravemente ferido por Mehmet Ali Agca, um perito atirador turco que era membro de um grupo de militantes fascistas, os Lobos Cinzentos. O assassino usou uma pistola semi-automática 9mm Browning, atingindo-o no abdômen e perfurando seu colo e intestino delgado. Após os disparos, o Papa foi levado ao Palácio Apostólico para um primeiro diagnóstico. Antes da operação, chegou a receber a unção dos enfermos do seu secretário. Sobre o atentado, o Papa disse: "Eu poderia esquecer que o evento na Praça de São Pedro teve lugar no dia e na hora em que a primeira aparição da Mãe de Cristo aos pastorinhos estava sendo lembrada por 60 anos em Fátima, Portugal, mas em tudo o que aconteceu comigo naquele mesmo dia, senti que a proteção extraordinária, maternal e cuidadosa acabou por ser mais forte do que a bala mortal." Depois de uma longa hospitalização, visitou o terrorista na penitenciária, o perdoou e manteve uma longa conversa. Em sinal de agradecimento à Mãe de Deus, que salvou com sua mão materna, o Papa pediu para colocar a bala, com a qual foi atingido, na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima, uma vez que o atentado ocorreu no seu dia litúrgico.
Com a doença de Parkinson muito avançada, no dia 30 de março de 2005, o Papa surgiu à janela do seu escritório para tranquilizar os católicos, e já era muito evidente seu estado extremamente debilitado. No último domingo de Páscoa, o Papa ainda abençoou os fiéis, mas pela primeira vez em seu pontificado não conseguiu pronunciar a tradicional Urbi et Orbi, nome dado à bênção pronunciada pelo Papa na sacada central da Basílica de São Pedro em 3 ocasiões: Natal, Páscoa e no dia da eleição de um novo Papa. No sábado, 2 de abril de 2005, em torno das 15h30, João Paulo II pronunciou as suas últimas palavras: "Deixe-me partir para a casa do Pai." Faleceu no Palácio Apostólico do Vaticano no sábado, 2 de abril de 2005, às 21h37, às vésperas do Domingo em Albis, ou da Divina Misericórdia, por ele instituído 46 dias antes de completar 85 anos. Nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. O testamento do Papa João Paulo II, publicado em 7 de abril, revelou que o pontífice ficaria contente de ser enterrado na Polônia, mas deixou a decisão final para o Colégio de Cardeais, que preferiu enterrá-lo debaixo da Basílica de São Pedro, honrando o pedido do pontífice a ser colocado em terra nua. Uma missa de Requiem, celebrada em 8 de abril, teve um número recorde de chefes de Estado presente em um funeral. Foi o maior encontro único de chefes de Estado na história, superando os funerais de Winston Churchill, em 1965, e Joseph Broz Tito, em 1980. 4 reis, 5 rainhas, pelo menos 70 presidentes e primeiros ministros, e mais de 14 líderes de outras religiões participaram juntamente com os fiéis. "26 dias após seu falecimento, Bento XVI concedeu a dispensa dos 5 anos de expectativas prescritos, permitindo o início da sua causa de canonização, e o mesmo Papa o proclamou beato em 1º de maio de 2011. João Paulo II foi canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. Com 26 anos à frente da Igreja, o Papa João Paulo II possui o 3º maior pontificado da história. 2 décadas e meia que revolucionaram a sociedade contemporânea no campo político, social e humanitário. Sua atuação no combate ao comunismo, na defesa da família, do estímulo ao diálogo interreligioso e na promoção da paz, o levou a ser conhecido carinhosamente como Peregrino do Amor, em alusão às suas constantes visitas papais. João Paulo II também deixa em seu legado 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas, além das frequentes cerimônias de beatificação e canonização, durante as quais foram proclamados 1.338 beatos e 482 santos. João Paulo II com certeza foi um dos grandes papas que a Igreja Católica teve ao longo dos séculos, mas é difícil afirmar com precisão que ele foi o maior entre todos. Afinal, uns dizem que foi Pio X, outros Pio XII, e outros afirmam que sim, João Paulo II foi o maior papa da história. E você, o que você acha? João Paulo II foi o maior papa da história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Olá, paz e bem, aqui é o Júnior no canal Investigação Católica. Se você é novo por aqui, nós falamos sobre catolicismo em todas as suas dimensões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram e também nas suas redes sociais. Por esse vídeo é só, muito obrigado por assistir, Deus os abençoe, salve Maria e até a próxima.